Presta atenção em mim, ok? Eu acho que você tá errado. Em qual parte? Em tudo. Eu acho que não tem nada de bom na escória que eu elimino. E como você sabe? Eu sei. Olha em volta, Vermelho. Essa cidade fede. É um esgoto. Ela fede a merda. E esse fedor tá impregnado no meu nariz. Eu acho que esse mundo precisa de homens dispostos a tomar decisões difíceis. Não, isso é um monte de besteira, eu Frank! só E faço você aquilo sabe que você disso! não consegue. Você bate. E eles levantam. Eu bato e eles ficam no chão. Pra sempre. Eu garanto que não retornam às ruas. E eu me orgulho disso. Vamos falar a verdade. É muito fácil defender a lei quando a violência não bateu na sua porta. É muito fácil falar de civilidade, devido processo, direitos e garantias quando você não enterrou ninguém. Quando sua mãe não foi assaltada, quando seu pai não foi executado, quando sua irmã não viveu com medo, quando seu bairro não foi tomado pelo caos e pelo crime, quando você não acorda todos os dias com a sensação de que no fundo está sozinho. Porque esse é o ponto. Comando Vermelho. Os moradores desses locais são reféns do crime organizado. 4 em cada 10 brasileiros dizem conviver com crime organizado. São Paulo parou, sem decreto, sem aviso oficial. O toque de recolher foi imposto pelo medo. O PCC evoluiu, ganhou força dentro e fora do país e até na política. Em países organizados, a justiça pode parecer uma conversa institucional. No Brasil, muitas vezes ela parece uma piada de mau gosto. Aqui, o cidadão comum cresce ouvindo que precisa confiar no sistema. Mas olha ao redor, você vê corrupção, morosidade, impunidade, crimes reincidentes, violência banalizada e uma sensação constante de que o certo quase sempre chega atrasado. E é exatamente nesse tipo de solo que personagens como o Justiceiro deixam de parecer apenas violentos e começam a parecer compreensíveis. Porque quando o mal se repete demais, quando o sistema falha demais, quando a vítima é esquecida demais, a vontade de justiça começa a se misturar com a vontade de punição. A imagem e o áudio são desesperadores. Os criminosos chegam com a arma na mão apontando em direção à vítima. Quem estava ao lado do homem era a filha, de apenas 3 anos de idade. Os bandidos continuam exigindo que a vítima deite ali no chão. Ele evita, mas depois de alguma insistência, ele acaba se rendendo. Vêm os disparos. Os 2 criminosos então roubam o carro da vítima e fogem. A filhinha acaba de ver o pai baleado. Não se aguenta. E é aí que esse debate deixa de ser nerd, deixa de ser só quadrinho, deixa de ser entretenimento. Porque o Justiceiro e o Demolidor não são apenas personagens. Eu acho que você quer a minha permissão. Eles são 2 respostas humanas ao colapso moral de uma sociedade. De um lado, um homem que olha para o mal e diz: isso precisa acabar, custe o que custar. De outro, um homem que olha para o mesmo mal e responde: se eu cruzar essa linha, eu destruo junto a própria ideia de justiça. E no meio disso tudo está a pergunta: num país como o nosso, quem parece mais convincente? Vamos ser honestos, o Brasil não é um país que forma cidadãos confiantes na justiça. O Brasil forma gente cansada, gente desconfiada, ferida, gente que aprendeu cedo que o sofrimento do inocente nem sempre comove o sistema.
na velocidade que deveria. E isso vai criando uma coisa perigosa dentro da população. A sensação de que respeitar todos os limites morais e legais talvez seja bonito no discurso, mas inútil na prática. Porque o cidadão vê o criminoso indo e voltando, vê a vítima esquecida, vê o processo se arrastando, vê a notícia esfriar, vê a dor de uma família inteira virar estatística. E aí nasce uma revolta. Não uma revolta teórica, uma revolta visceral. Aquela revolta que faz a pessoa olhar para o justiceiro e pensar: errado ele não tá. Esse é o ponto mais sério de todos. O justiceiro só parece razoável quando a realidade já conseguiu convencer as pessoas de que o sistema não basta. O justiceiro não é só um homem armado. Ele é a revolta da vítima que perdeu a fé na lei. Ele representa o momento em que alguém olha para o mundo e conclui: não adianta prender, não adianta esperar, não adianta confirmar, tem gente que simplesmente precisa ser eliminada. Já o Demolidor representa outra coisa. Ele também conhece a violência, também conhece o esgoto moral da cidade, também sabe que o sistema falha, também sente raiva, mas ele se agarra a uma linha frágil, difícil, incômoda, mas essencial. A linha que separa justiça de vingança. O justiceiro quer resolver o mal, o Demolidor quer combater o mal sem virar parte dele. E é por isso que os dois são tão poderosos simbolicamente, porque eles não falam só dos criminosos, eles falam de nós. Daquilo que a dor pode fazer conosco, daquilo que a impunidade desperta dentro de uma sociedade, daquilo que a violência contínua pode deformar a consciência de um povo. Tem uma coisa que precisa ser dita sem romantismo barato. O fascínio pelo justiceiro não nasce do nada. Ele nasce porque o mal existe de verdade. Existe gente cruel de verdade. Existe predador de verdade, psicopata real e uma corrupção monstruosa. Existe destruição de vidas em escala industrial. Existe reincidência. Existe sadismo. Existe gente que realmente parece ter rompido completamente qualquer senso de humanidade. E quando a população percebe isso, ela começa a rejeitar qualquer discurso que pareça ingênuo demais. Ela não quer ouvir abstração, ela quer proteção. E aí o justiceiro entra com a fantasia da eficácia absoluta. Ele não promete debate, não promete lentidão, não promete recurso, audiência, papelada e uma década de espera. Ele promete uma coisa só: o fim da ameaça, a aniquilação do mal. E é isso que o torna tão sedutor, especialmente em sociedades exaustas como o Brasil. Mas o problema começa justamente aqui, porque a dor até pode explicar a sede de vingança, mas não pode sozinha virar critério suficiente de justiça. O Demolidor incomoda porque ele nos impede de transformar a nossa indignação em licença total. No fundo, ele diz uma coisa que muita gente não quer ouvir, ou pelo menos não está pronta para ouvir. Eu sei que você está com raiva. Eu sei que você quer punição. Eu sei que você quer que isso acabe. Mas nem por isso tudo está permitido. E é essa posição que é difícil. Muito difícil, porque exige uma coisa: fibra moral. Exige a capacidade de continuar acreditando em limite, mesmo quando o mundo parece uma fábrica de injustiça. Exige segurar a própria fúria quando tudo dentro de você quer resolver pela força. Exige suportar a sensação de insuficiência sem abandonar completamente o princípio. O Demolidor é a lembrança incômoda de que nem tudo que parece merecido é justo, e nem toda punição que alivia a alma ferida preserva a sociedade. E agora, finalmente chegamos ao ponto central desse embate. Quando a população perde a fé no sistema, ela começa a flertar com outra coisa, não mais a justiça, mas vingança socialmente autorizada. E isso é perigoso, porque no começo parece simples: bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos.
tem que acabar com todos eles. Só que esse discurso vem sempre com uma ilusão, a ilusão de que o mal pode ser administrado, sem que a própria sociedade se brutalize junto. Mas toda vez que a vingança vira princípio, alguma coisa importante morre. Morre a medida, morre o limite, morre a prudência, morre a distinção entre justiça e descarga emocional. E a partir daí, o que sobra? Sobra força, sobra medo, sobra arbítrio, sobra o poder de decidir quem vive e quem morre com base na própria convicção moral. O justiceiro pode até parecer necessário no mundo quebrado, mas se a lógica dele virar norma, o que se instala já não é justiça, é outra coisa, mais rápida, mais brutal, mais sedutora e também muito mais perigosa. No fim das contas, a verdadeira discussão não é sobre qual personagem é mais legal, é sobre qual tipo de sociedade queremos continuar sendo mesmo quando o mal é real, cruel e revoltante. Porque é fácil ser civilizado quando tudo está sob controle. Difícil é manter alguma nobreza moral quando a realidade está te empurrando para o ódio. A fibra moral de uma pessoa aparece quando ela sofre. A fibra moral de uma sociedade aparece quando ela precisa decidir se vai combater o mal sem limite ou com limite. O justiceiro nos lembra da fúria legítima diante do colapso da justiça. O demolidor nos lembra que, sem contenção moral, a própria justiça apodrece. Um fala a nossa revolta, o outro fala a nossa consciência. E talvez o nosso tempo esteja justamente doente, porque estamos cada vez mais treinados para a revolta e cada vez menos preparados para a responsabilidade moral que vem depois dela. Talvez o problema do Brasil não seja apenas a violência. Talvez seja o que a violência contínua fez com a alma das pessoas. Ela cansa, ela embrutece, ela corrói a esperança, ela convence o cidadão comum de que respeitar limite é sinônimo de fraqueza e de que qualquer freio moral é ingenuidade. E é nesse ponto que o justiceiro deixa de ser apenas um personagem. Ele vira o desejo coletivo. Mas é justamente aí que o demolidor se torna indispensável, porque ele existe para lembrar que, se a nossa indignação não tiver limite, ela não vai salvar a justiça, vai devorá-la. Então talvez a pergunta mais importante não seja quem está certo, qual a forma mais eficiente de fazer justiça. Talvez seja outra: o que acontece com o povo quando ele passa a acreditar que a única justiça possível é aquela que vem sem freio, sem medida e sem alma. Porque sim, o sistema falha, sim, a impunidade revolta, sim, a dor das vítimas clama por resposta. Sim, o Brasil empurra muita gente para a lógica do justiceiro. Mas, se no combate ao mal a gente perde completamente a fibra moral, então talvez a violência tenha vencido de um jeito ainda mais profundo. No fim, o justiceiro parece necessário quando tudo apodrece, mas o demolidor continua necessário quando ainda queremos lembrar que a justiça não pode ser apenas a raiva com permissão para agir. Você provavelmente chegou até aqui achando que eu fecharia esse raciocínio dizendo que agir como justiceiro é de certa forma errado. Mas existe um ponto de extrema importância que vem antes disso, porque antes de condenar a reação de um homem revoltado, talvez a pergunta mais honesta seja: quem construiu o cenário que faz o justiceiro parecer necessário? Porque chega uma hora em que já não dá mais para fingir que tudo é só falha, acaso ou incompetência. Violência demais, injustiça demais, impunidade demais, caos demais. E quando o colapso vira rotina, a suspeita nasce quase sozinha. E se o sistema não estiver simplesmente falhando? E se, em alguma medida, ele estiver funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar? Um sistema que lucra com o medo, que cresce em cima da desordem, que administra a violência em vez de erradicá-la, não precisa necessariamente resolver o problema. Basta mantê-lo vivo o suficiente para continuar explorando suas consequências, porque um povo inseguro aceita mais, um povo cansado pensa menos, um povo revoltado, mas sem direção, descarrega sua fúria no alvo mais próximo.
E esse é o truque mais perverso de todos. Fazer com que a nossa indignação nunca suba até a estrutura. Fazer com que ela se espalhe horizontalmente. Brasileiro contra brasileiro. Pobre contra pobre. Periferia contra periferia. Civil contra policial. Policial contra civil. Enquanto isso, a engrenagem real segue intacta, e é por isso que a nossa fúria precisa amadurecer. Ela não pode ser mais uma raiva cega, ela não pode ser só explosão, ela precisa ganhar lucidez. Porque o problema não são os homens que estão na ponta administrando o caos. O problema é que a máquina que produz o caos alimenta o caos e depois vende a promessa de ordem. Então talvez a reflexão final não seja se o justiceiro está certo ou errado. Talvez a reflexão final e mais importante seja quem realmente merece a nossa revolta. O sintoma visível da ruína ou a estrutura que lucra com ela? E se existe alguma justiça verdadeira nessa história, ela talvez comece no momento em que nossa indignação pare de ser manipulada e finalmente encontre o verdadeiro alvo.